O meu convite para você que me assiste é para estarmos mais uma vez olhando para a Bíblia e pensarmos juntos em como ela nos ajuda a enfrentar os desafios do nosso tempo. Há alguns dias falamos sobre como podemos entender os propósitos e os planos de Deus para a nossa vida, como tomar decisões sábias para aquilo que nós precisamos decidir. Essas escolhas, quando são feitas de acordo com os princípios da palavra de Deus, dão sentido à nossa existência. Isso nos ajuda a entender também porque muitas pessoas que têm uma vida confortável, alcançaram riqueza, sucesso e fama, abandonam tudo, ou quase tudo na sua vida, para se dedicar a causas humanitárias, para se dedicar a projetos que envolvem o coração humano e o desejo de ajudar alguém, de ajudar o próximo. O fato é que as escolhas da nossa vida, quando são pautadas nas Escrituras Sagradas, nos ajudam a compreender que existe um sentido de existência naquilo que nós fazemos. São exemplos de que a nossa vida, essas pessoas que abandonam tudo em favor de uma causa, são exemplos para a nossa vida, de que a vida humana tem uma complexidade muito maior do que somente atingir metas de sucesso. Na verdade, o que nós buscamos, todos nós buscamos, a todo instante da nossa vida, certamente é um lugar de descanso. Um lugar de descanso em meio a tantas coisas que nos rodeiam. Escolhas que nos levem a descansar em meio a tantas angústias, mágoas, ressentimentos, tragédias, enfermidades e tudo mais. Corremos o tempo todo, trabalhamos o tempo todo e trabalhamos muito. E, aliás, trabalhamos pensando em descansar mais. Fazemos da nossa vida uma tentativa sempre constante de encontrar em algum lugar descanso para a nossa alma, para o nosso corpo. E o nosso corpo realmente precisa de descanso. A nossa alma, a nossa mente precisa descansar. Em algum momento chegamos no nosso limite. Precisamos encontrar um ambiente propício, precisamos encontrar uma palavra que nos leve a entender o sentido da nossa existência e que ali eu possa encontrar descanso para a minha alma. Essa é a busca constante de todos nós. Mas o que acontece então quando as minhas escolhas, que como nós falamos nos outros estudos, quando as nossas escolhas são possíveis, fazemos isso à luz dos princípios que Deus nos deixou, para agirmos sabiamente, tomarmos decisões corretas. Mas existem épocas na nossa vida que isso não é possível. Há um tempo em que não é possível escolher. A vida impõe certas circunstâncias em que nós somos obrigados a agir prontamente. Como podemos então suportar tempos na nossa vida em que não temos escolhas, se não enfrentar os desafios mais duros e mais difíceis? Foi pensando nisso que olhei para o texto de Atos, capítulo de número 20, os versos 22 a 24, que nos relatam uma fala do apóstolo Paulo, e ele diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo foi um homem que, pela sua fé, entendeu o sentido das suas lutas e dos seus desafios e das dificuldades que ele enfrentou na sua história. Nesse trecho nós vemos uma fala dele para seus amigos. Paulo estava ali no porto, prestes a embarcar. Ele estava em direção a Jerusalém. Ele precisava ir a Jerusalém, não porque via lá metas de sucesso ou o que quer que seja, mas ele sentia no seu coração o Espírito Santo falando que era necessário fazer isso naquele momento. Paulo sabia que era improvável, e ele fala isso no decorrer do texto.
ele fala que era improvável que visse novamente os seus amigos. Paulo tinha no seu coração uma convicção de que ele não retornaria mais a Éfeso, o lugar onde aconteceu essa conversa. Ele sabia e tinha convicção de que sofreria muita oposição por parte dos judeus em Jerusalém. Depois de várias escalas, Paulo então chega à cidade do seu destino. 2 dias depois, sabe o que acontece? Ele é aprisionado e ele é espancado. Quem em sã consciência, sabendo o que o aguarda numa cidade, quem em sã consciência sabendo que lhe aguardam prisões, açoites, um julgamento cheio de testemunhas falsas, injustas, quem iria para esse lugar? Mas Paulo foi, justamente para onde ele foi, para onde aconteceria tudo isso. O normal na nossa vida seria fugir para longe, mas acontece que às vezes a vida se impõe e não temos como escolher. Nesses dias eu tenho pensado nos profissionais, especialmente da área médica. Essas pessoas que no seu dia, depois do seu descanso, se arrumam e saem de casa e partem para o seu trabalho. Vão para o foco onde estão os maiores problemas na área da saúde no nosso tempo. Pessoas que deixam as suas famílias sem saber se poderão voltar ou se terão que entrar num regime de quarentena. Muitos médicos, muitos enfermeiros entregaram as suas vidas nesse tempo em favor de cada um de nós, tentando conter essa doença tão terrível que assola o nosso tempo, as pessoas no nosso tempo. Imagina a angústia de sair de casa, de deixar as famílias ir para o trabalho, para as UTIs, para as ambulâncias. Imagino que há tempos na vida em que não temos escolha e que a realidade se impõe realmente de forma pesada e dolorosa. Não é assim? Quando o choro do filho rasga a madrugada adentro, a febre persiste, não temos escolha senão socorrer, orar, chorar e enfrentar os desafios que aquela situação impõe. Não há escolhas. Por vezes na vida, nós temos que sepultar aqueles que amamos, nossos amigos, as pessoas próximas de nós, quando a morte chega, quando precisamos enfrentar o luto, não temos escolha. Quando um policial é chamado para o confronto contra a maldade, contra o crime, numa situação de perigo, com uma arma em punho, saindo de casa, saindo da delegacia e chegando no lugar, precisando talvez trocar tiros e lembrando que pode não voltar para casa, a esposa o espera aflita. Quantos empresários no nosso tempo olham para os seus funcionários, sabem que precisam pagar o salário, que as pessoas dependem daquilo para viver e se sentem como que amarrados e presos, tentando encontrar uma saída para tantos desafios. Quando a nossa missão e o nosso trabalho, a nossa vida nos convoca para a batalha, como soldados que não podem escolher se entram em guerra ou não, precisamos avançar. O exemplo de Paulo está bem claro, e a sua expressão mostra a sua convicção de que ele sabia que precisava fazer alguma coisa, e que ele faria aquilo, e ele então diz, não me importo. Em nada considero a vida importante para mim mesmo, contanto que eu cumpra aquilo para o que eu fui chamado. O nome disso é determinação, é domínio sobre o medo, é domínio sobre a dúvida. Quando temos algo à nossa frente que precisa ser resolvido e não há escolha, o que nos resta é avançar com determinação e coragem. Paulo afirmava que não se importava com ele mesmo porque a missão havia se tornado maior que ele mesmo. Os desafios e o cansaço precisavam ser superados. Nada o tiraria do foco de fazer aquilo para o que Deus havia convocado. Eu me lembro de um amigo, fazia os primeiros anos do curso de medicina, e foi a um hospital
durante um dia de atendimento, e o médico experiente que estava ao seu lado, um médico ortopedista, ele havia começado a atender ainda de madrugada. E durante todo aquele dia, aquele médico fez muitas cirurgias, num lugar sem muitos recursos. E no final do dia, exaustos, cansados, eles tiraram as suas roupas de trabalho, estavam já na porta do hospital quando uma ambulância trouxe um acidentado. E o médico olhou para o meu amigo e disse: nós precisamos voltar para a sala de cirurgia. E voltaram, fizeram a cirurgia daquele rapaz que sangrava. E quando foram sair novamente, meu amigo questionou sobre a escolha da medicina. E ele disse: aqui eu tenho aprendido que jamais posso ir embora e deixar alguém sofrendo. Muitos profissionais têm vivido assim. Têm sentido saudade, têm sentido falta da família, têm sentido medo, mas não podem deixar alguém sofrendo. Isso é sensação de saber para que foi chamado, é sensação da missão. Quando a nossa missão, o nosso trabalho nos convoca, não temos para onde correr e não temos outra escolha, precisamos avançar. Muitos profissionais têm conseguido e têm abandonado o campo de batalha. Mas se olharem para dentro dos seus corações, vão perceber que têm perdido a humanidade junto com isso. Nós somos frágeis, nós temos medo. Mas o que nos impulsiona e que impulsionou o apóstolo Paulo é ser compelido pelo Espírito de Deus naquilo que fazemos, para fazer o que precisa ser feito, mesmo em meio às crises. Tantas vezes temos sentimentos dúbios, temos sentimentos de medo, de angústia. Me lembro de uma música do grupo Logos. O cantor Paulo César, ele escreveu tão lindamente essa música, e a letra diz assim: este sentimento de estar preso e não poder sair, angústia de querer alguma coisa sem conseguir, este medo de perder, de ser vencido, de até ser esquecido, tantas coisas que hoje querem me abater. Você acha que chegou o fim da linha e caminha, mas tropeça logo e cai. Até quando este sentimento de estar preso e não poder sair? Mas sem demora, eu sinto em meio àquela chama, alguém que me ama e está comigo agora ali, acampado como fora prometido, meu Jesus, meu amo, o meu resgatador. Eu sei que Ele está comigo. Quando entendo o seu chamado para fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo em meio ao medo e à angústia, eu sei que Ele está comigo. A beleza da vida não escapa ao texto que nós lemos. Paulo diz: se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Quando entendemos que o que fazemos é resultado de um chamado, o ministério para o qual Jesus nos chamou, recobramos as forças, a coragem para avançar e cumprir o que precisamos cumprir e fazer. Somos chamados para uma missão. Nesse tempo, talvez ainda mais, chamados para a missão de sermos pais, chamados para a missão de sermos filhos, chamados para a missão de sermos maridos, esposas, filhos, estudantes, médicos, policiais, enfermeiros, atendentes, recepcionistas. Tudo é missão. Tudo é missão e tudo é para Cristo. Tudo é para Ele. Quando Jesus estava prestes a enfrentar a cruz do Calvário, em João capítulo 12, verso 32, Jesus disse: quando eu for levantado, quando eu for crucificado, eu vou atrair todos para mim mesmo. Eu atrairei todos para mim mesmo. Todas as coisas que fazemos, todo o nosso sentimento, toda a nossa expressão de vida é para Cristo. Foi para isso que Ele atraiu nossa atenção na cruz do Calvário. Paulo seguiu em frente. Paulo cumpriu sua missão.
Paulo fez aquilo para o que tinha sido chamado e compelido pelo Espírito. A palavra que eu tenho para você hoje é: não desanime. A vida é de lutas, mas nós não estamos sozinhos, não estamos perdidos, não fomos abandonados, não fomos esquecidos, não fomos deixados para trás. Há um Deus que continua nos amando ainda mais. Porque em meio às nossas lutas, em meio às nossas tragédias, em meio às tragédias da vida, cada vez o amor de Deus pode ser sentido de uma forma ainda mais intensa. Há um Deus por nós. Há um Deus que, para atrair nossa atenção para Ele, nos deu seu Filho. Nos deu seu Filho para termos uma referência em meio aos conflitos. Porque assim, os navios em meio à tempestade, os barcos no meio do vendaval, eles precisam de um farol. Eles precisam olhar para um lugar fixo, para um lugar seguro, para um lugar que ilumine em meio à negritude da noite. E esse farol para o qual nós precisamos olhar em tempos de crise, em tempos de dificuldade, certamente é o Senhor Jesus Cristo, que nos atraiu para Ele mesmo. Olhe para Cristo, conheça o Mestre, cumpra a sua missão, siga em frente. Eu sei que talvez você que está me ouvindo agora não teve escolha nem para estar onde está. Sua profissão te obrigou, as circunstâncias te levaram a isso. Faça disso um louvor a Jesus Cristo e uma missão para o qual você foi chamado por Deus. Cumpra o seu ministério, cumpra fielmente aquilo para o que você estudou, para o que você se preparou durante toda a vida. Coloque isso nas mãos de Deus. E uma certeza certamente brotará no seu coração, o entendimento de que a existência para o que você foi criado começa a se revelar de forma maravilhosa na sua vida. Assim como Paulo, siga em frente. Só entendendo isso é que teremos força para avançar, esperança para não desanimar e coragem para chegar até o fim. Certamente nós teremos dias melhores. Eu creio nisso. Eu creio que depois de toda tempestade vem um dia de sol. As próprias Escrituras nos ensinam que depois de cada tempestade nasce o sol. Depois da tempestade realmente vem a bonança. Nós não sabemos quanto tempo, por quantos dias, quantos meses, mas é certo que lá na frente nós atravessaremos e teremos dias diferentes do que esses, dias melhores. Toda a beleza da cultura que está à nossa volta expressa a maravilha de sabermos que Deus reserva para nós um tempo melhor, dias melhores. Não somente nas coisas boas, mas também melhores em tudo. Como bem diz a música do Jota Quest, vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Seremos melhores, melhores em Cristo, Jesus nosso Senhor. Que Deus te abençoe.